Olá, seja bem-vindo ao nosso terceiro podcast, terceira edição do podcast da Convenção Batista Alagoana. É uma alegria sempre estar aqui batendo esse papo e hoje a gente tem uma convidada muito especial e, como sempre, eu estou aqui com a minha companheira de bancada, Débora Cândido, e ela vai ficar responsável por fazer a introdução e apresentar a nossa convidada. Débora. Muito bom estar aqui com vocês hoje, mais uma vez, nesse terceiro episódio do podcast. Muito bom estar com você aqui também, pastor. E a nossa convidada de hoje é uma convidada muito especial. Ela é muito preciosa, tem muito para compartilhar e para contribuir na nossa conversa. E vou começar apresentando vocês dizendo que ela é presidente da União Feminina Missionária Batista de Alagoas, é pedagoga, aposentada, secretária da Escola Pastor Albérico de Souza, que é uma instituição filantrópica ligada à igreja, sua igreja, e diaconisa da Igreja Batista do Farol, em Maceió. Com décadas de dedicação à educação e ao serviço cristão, Gislaine tem sido uma referência para muitas mulheres e igrejas em Alagoas. Seja muito bem-vinda, minha irmã. Um prazer ter você aqui. Amém, igualmente. É uma honra Amém. estar aqui com vocês. Amém. Que bom estar com a senhora aqui, irmã Gislaine. É uma alegria para a gente mesmo, né? E a gente tem compartilhado alguns dias ali no escritório da convenção e, de fato, é um privilégio, né? Para a gente, né, Débora? A nova geração, né? É. Quer dizer, você de outra geração talvez esteja ali no intermediário, né? Mas, de fato, é um privilégio. Antes de a gente começar o nosso bate-papo aqui, que a gente quer ouvir muito a senhora, desde já eu digo que para a senhora ficar muito à vontade, quero ouvir histórias, experiências aí. A minha geração, a geração da Débora, está querendo aprender, né, ouvir essas histórias. Mas deixa eu apresentar aqui com muito carinho das nossas apoiadoras aqui do canal, do nosso podcast, que é a Luana Barbosa. Vou pedir para o Rubem exibir a logomarca dela aí e eu vou apresentar um pouquinho do currículo da Luana. Luana Barbosa, nutricionista, aí está o arroba dela, arroba Luana Nutri B. Aí tem o contato também para você fazer contato e marcar o seu agendamento aí, seu acompanhamento nutricional. Deixa eu falar um pouquinho aqui do currículo que eu vou dizer, viu, Débora? É extenso, É grande, é muito grande. capacitada, viu? Deixa eu falar aqui, tá? Nutricionista com especialização em saúde da família, pós-graduada em nutrição clínica nas doenças crônicas e mestranda em nutrição humana, atendimentos online a gestantes, adultos e idosos, com foco em reeducação alimentar, doenças crônicas, emagrecimento e hipertrofia. Olha só, então acho que todos nós Tudo. precisamos de algum desses serviços aqui. Então não perca tempo, entre em contato, é nossa irmã em Cristo, apoiadora aqui do nosso, parceira, né? Não apenas do nosso podcast aqui, mas das ações que a gente tem desempenhado como convenção, e eu tenho certeza que você será muito abençoado e muito bem atendido pela Luana. Mas, irmã Gislaine, vamos lá, gente, agora, né? Deixa eu começar, é padrão, né? A gente sempre começa com aquela primeira pergunta, né? Como foi, assim, a infância da senhora, quando conheceu a Cristo, como foi os primeiros passos na fé? Fique à vontade para compartilhar com a gente. Ok, eu tive o privilégio de nascer num lar cristão, não é? Dia 23 de dezembro de 1954, eu estava chegando nos braços da mamãe e do papai. E fui crescendo, mas sempre na Igreja Batista do Farol, meus pais eram de lá, e todo o meu crescimento foi ali dentro daquela igreja, e o meu pastor, o cajado sob o qual eu cresci, pastor José Guedes dos Santos. Com 13 anos ele me batizou, eu tive o privilégio de ser batizada por ele, e fomos seguindo. Então eu era assim muito dentro da igreja. Minha casa era muito pequena, a gente morava numa casa, 5 filhos, né? O casal dos pais, e a casa, uma casa pequena, e na frente da nossa casa tinha uma mercearia. Então eu ajudava meus pais na mercearia e aquilo tudo a gente via o trabalho, né, que minha mãe desenvolvia em casa enquanto meu pai saía para o trabalho. E aí eu fui crescendo nas EBD, na escola bíblica, e já com 16, 17 eu já comecei a atuar no rol dos bebês, na classe infantil, e tudo que aparecia eu ia querendo aprender.
né? Porque o melhor lugar que a gente tem para aprender é ali. E o querer servir ao Senhor foi o que me impulsionou a me decidir pelo batismo. E aí, desde então, estamos até hoje firmados. Amém. É privilégio mesmo. Nascer num lar cristão, acho que isso é um privilégio, né? E outra, na mesma igreja, né? Mesmo a trajetória na mesma igreja também isso é um privilégio, né? Isso é um Verdade. privilégio, né? Verdade. E, irmã, a senhora falou que era um lar pequeno, né, assim, uma casa pequena, com 5 filhos, não foi isso? Como é que a fé foi sendo construída? Porque são muitas pessoas, a dinâmica faz com que seja um pouco difícil passar isso, né, os ensinamentos, construir realmente naquela criança e na senhora, né, crescendo, os valores cristãos, a importância de adorar o Senhor mesmo, as bases da fé. Eh, Nós tínhamos a divisão das tarefas, né, dos filhos. Meu pai saía para trabalhar, a gente estudava pela manhã, minha mãe cuidava da bodega, que a gente chamava bodega na época. Hoje tem outros nomes mais modernos, mas na época era bodega, venda. E quando eu voltava da escola, eu ficava à tarde tomando conta da venda, enquanto ela tirava um cochilo. 5 da tarde, depois das tarefas de escola, tudo, nós tomávamos banho, íamos brincar um pouco na rua, que era uma rua que não tinha muito movimento. Ela sentava à porta, olhando as brincadeiras de toda a molecada da rua. E naquela horinha do 6h30, o café, aí nós então fazíamos o nosso momento, né? E algo que me marcou muito, que eu nunca esqueci, é que quando faltava energia, que hoje em dia não tão frequente, mas naquela época a falta de energia era uma constância maior. Então o que acontecia? Nós acendíamos a vela ou o lampiãozinho, botávamos no centro da mesa e os filhos ao redor da mesa, com minha mãe e meu pai. E nós então iríamos fazer ali um momento de louvor, do cântico dos hinos do cantor cristão. Então isso foi algo que foi introspectando em mim e tocou uma melodia, eu já sei qual é o hino, eu consegui absorver isso aí. Além do exemplo, né, deles, da oração, da leitura da palavra e de nos levar. Então, ir para a igreja, ia todos nós. Sentar onde? Perto de mamãe e papai. Se conversasse ou se fizesse algo diferente daquele momento, aí discretamente minha mãe vinha com 2 dedinhos assim e nos acordava para não fazer aquilo. Então são coisas assim que na época a gente não entendia, doía, chorava, mas que hoje a gente percebe que eram sinais de cuidado, de amor, da forma que eles sabiam. Interessante como ações, situações vividas na infância marcam, né? Você falando aí da família reunida ali ao redor do lampião, né? Isso. A senhora falando, aí a gente começa a imaginar aqui a cena ali, né? É interessante algumas coisas, gente. Por isso que é tão importante, né? Esses momentos familiares, né? Principalmente na primeira infância ali, a criança está se desenvolvendo, que com certeza vai marcar a vida toda, né? Esquece nunca. Amém. Ô, irmã Gislaine, e a Débora falou aí a biografia da senhora, né? E falou aí pedagoga. Como foi aí essa trajetória, pedagogia, professora? Quando pequena, eu brincava muito de escola. As meninas da rua, a gente sentava e cada um queria ser a professora, e eu estava ali também. Mas quando cresci, eu não era bem isso que eu queria. As coisas foram aparecendo diferente, então eu digo: "Não, eu vou estudar e vou fazer direito", né, não deu certo.
Depois eu me encantei por educação física, e tudo eu gosto, né? Educação física, gosto muito de esporte. Educação física também não vingou. E aí, pedagogia. Aí já não podia mais ir para o FAO, porque eu não poderia trabalhar, e eu precisava trabalhar, porque eu precisava contribuir. E aí eu fiz o cursinho e fui para o SESMAC, né? Então, graças a Deus, não passei tão mal, passei até razoável. E comecei a amar, gostar daquilo que eu estava fazendo. E a gente faz planos, mas a última palavra não é nossa, né? Vem do Senhor. E foi quando eu pude perceber que o direcionamento dele. Porque quando eu comecei pedagogia, eu já trabalhava no Colégio Batista como auxiliar de secretária, que foi assim que eu comecei lá. E depois, fazendo o curso de pedagogia, eu tive uma oportunidade de ser coordenadora do Educação Infantil, das séries iniciais, até o 4º ano na época, que hoje é 5º ano. E daí você vai ficando mais entusiasmada e você vai começando a perceber, não é, que realmente ali era o lugar que você deveria estar. Se encontrou, né? Se encontrou. Lá atrás. Isso é interessante, né? A senhora falou que tentou direito, né? Pensou em direito, educação física, e aí, pelas circunstâncias, pedagogia e se encontrou. Acho que na vida essa flexibilidade e sensibilidade ao que Deus quer é essencial, né? A gente não pode ser rígido, não, é isso, eu quero isso e ponto, e tem que ser, né? Tem que ser isso, né? Porque, de repente, a orientação é outra, né? Agora que frustra um pouquinho, né? Mas Acontece. alguém já disse que sem frustração a gente não cresce, né? A vida é feita de frustração também, né? Depois as coisas começam a fazer sentido, né? Começa a fazer sentido, né? Verdade. Faz parte do nosso desenvolvimento, a frustração. Machuca, dói um pouquinho, né? A gente às vezes chora, né? Mas é o processo, né? Faz parte, né? Faz parte. Exercita alguns músculos. Diz que é sorrir que exercita mais músculos, né? Mas chorar exercita também, né? Alguma coisa deve exercitar, né? Exercitar faz parte, né? Faz parte. Verdade. Ô, irmã, a gente já está conversando aqui sobre isso, essa importância de estar atento ao olhar de Deus, ao querer de Deus nas nossas vidas. E a gente sabe que na profissão, eh, qualquer pessoa pode se formar, pode, assim, de acordo com a sua realidade, né, ter acesso à educação, à formação e tudo mais. Mas a gente sabe que para nós, para os cristãos, nada é feito sem propósito. A profissão também pode ser uma ferramenta, e na verdade é uma ferramenta para alcançar outras vidas. Então, o que é que a educação, eh, ensinou, incentivou a senhora a servir ao próximo? Como é que ela fez isso acontecer na sua vida? Eu percebo que a educação, a área educacional, ela abriu um leque de situações que eu nunca me imaginaria vivenciar. Então eu tive a oportunidade de lidar com crianças irritadiças, com crianças bem, firmes no que queria, nos desejos, né. Crianças malcriadas na época, hoje em dia são outros nomes, mas na época é criança malcriada, criança que não gostava. Já não pode mais, já proibido. Não tem mais criança mal criada. Não. Mas então, aqueles meninos mais levados, que davam mais trabalho, era eram aqueles meninos que mais me tocavam. Então eu gostava do trato com essas crianças, porque eram as crianças que melhor produziam, entendeu? E agora sim, não deixava de ter a firmeza, o rigor nas ações, no que era para ser feito, não é? Então, tem muitos ex-alunos que hoje eu encontro ou me encontram, diz: "Oi, professora, você era tão brava". Eu disse: "Não, eu não era brava, eu era firme e porque amava vocês. Quem ama cuida", não é?
mas eles agradecem. É impressionante. Só uma história rapidinha. Eu fui a uma loja uma vez, no antigo Hiper Bom Preço, lá em cima na gruta, e eu fui comprar um presente para mim, que minha irmã foi comigo e ia me dar. Entramos numa loja que vendia couro, e era um porta-lápis. E a gente entrou e eu fiquei ali olhando, vendo, escolhendo. Mas você percebe que tem alguém que está ali mirando, não percebe? Você não vê, mas você percebe que tem. Aí quando eu identifiquei, eu disse: "Oxente, eu não conheço, mas tudo bem, vamos". Aí quando a gente foi pagar, aí ele se aproximou. Eu estava no caixa, ele se aproximou: "Professora Gislaine?" Eu disse: "Sim". Aí ele disse o nome dele, que eu já não recordo mais, faz um tempinho. "Eu sou fulano, eu ia tanto na sala da senhora". Vem coisa. Eu disse: "Era, mas então foi bem rápido, porque eu não estou lembrando de você", que as crianças às vezes mudam fisionomicamente. Ele disse: "Não, mas eu fui, eu frequentava muito a sua sala". Eu disse: "E foi bom?". Ele chegou assim: "Foi. Se eu não tivesse ido tanto lá, eu não seria quem eu sou hoje". Então são depoimentos assim que deixa você, ciente e crente de que cumpriu a missão, Uhum. não é? Que você estava ali, no momento não era tão compreendida a sua forma de agir, a sua forma de ser, mas que deu uma contribuição para o crescimento. Valeu a pena, né? Valeu. É. E eu sou muito grata a Deus por essas oportunidades que me foi dada. E foram muitos, 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 muitos. Daria um livro. Uma ideia, hein? Uma ideia. Aí, podcast da convenção, tá vendo? Incentivando aí o pessoal a produzir livros, olha só. Pode produzir que a gente apresenta aqui no podcast. Lançamento aqui, já pensou? Propaganda. Acho que Júlia, minha esposa, né? Ela não foi professora, mas era coordenadora do colégio, né? Quando ela estudava, né? Ela lembra, a tia Laine, né? Não, eu não fui professora, eu era Coordenadora. Aí depois Ela lembra isso. depois do fundamental, aí eu fui coordenadora do fundamental maior na época, que era o 2, até quarta série ginasial. No final eu fui do ensino médio e no finalzinho, no apagar das luzes, eu ainda ocupei o cargo de diretora pedagógica e respondi pela direção geral. Infelizmente, saí com a chave na mão. Eu não sei qual foi o período, mas Júlia Sim, sim. teve nesse período aí, Sim. no mesmo colégio, tá? Mas ela não. Não frequentava a sala da senhora não, né? Tá, eu acho que não, minha esposa acho que não. É maravilhosa. Nossa, como já, verdade. É maravilhoso, amor e pessoa. Eu tenho que concordar, viu? Deixar a humildade de lado, tenho que concordar, viu? Verdade. Irmã Gislaine, mas a senhora falou, com a infância, né? Ajudava na venda, né? Na mercearia, Isso. engajamento na igreja, já estudando. Como foi conciliar tudo isso? E ministério, né? Querendo ou não, atuação na igreja, servindo ali nas áreas da igreja. Como era conciliar estudar, escola ou faculdade, ajudar em casa, estar presente na igreja, participando das atividades? Como era para a senhora isso? Para mim era leveza, porque na minha casa eu me via, ia para a escola, voltava, de tarde tomava conta da venda, entendeu? Então eu indo fazer, eu me sentia mais pronta, mais leve, mais dinâmica até. Eu ia e vinha e cantava no coro, entrei no coro da igreja com 15 anos de idade, estou até hoje. Nunca fui solista, mas era um desejo, eu achava lindo, né, quem cantava em coro. E com 15 anos eu entrei desafinada, mas Jesus transforma. Amém. E aí, dos 15 anos até agora, os 70, eu permaneço lá no coro Magnífica da Igreja do Farol e também do feminino. Bem, ó, a senhora está me dando esperanças, porque eu cantando eu sou um horror. A senhora está dizendo que Jesus transforma. Transforma. Eu sei que transforma. Só aí, gente, tem jeito. É verdade, perseverança secreta. É verdade. Ô, irmão, vamos falar sobre união feminina, que é muito importante isso. Como começou
o envolvimento da senhora com a União Feminina? Lá, na minha idade, mais tenra idade, eu vi as mulheres da minha igreja, minha mãe inserida na Sociedade de Senhoras e Moças, que hoje se denomina União Feminina Missionária, MCM, aí era Sociedade de Senhoras e Moças. Então eu via o trabalho delas, a dinâmica, as reuniões, os momentos de alegria e eu ficava encantada. Depois de adulta, em 97, mais precisamente, eu fiz um voto a Deus. Por quê? Eu tinha 42 anos de idade e me vi grávida 8 anos depois da minha segunda filha, do meu terceiro filho, o meu caçula. Sim. E aí o pânico tomou conta. O que fazer? 42 anos, aí gravidez de risco, olhe, cuidado. E veio aquilo tudo. E eu disse, meu Deus, se esse menino vier normal, sem um problema qualquer, eu nunca vou dizer não à tua obra. Eu fiz esse voto. Confesso que foi num momento assim de... Porque ele podia ter vindo com N coisas. Mas fiz. Meus irmãos, depois que eu fiz esse voto, Apareceu coisa. choveu. Choveu tanta coisa, inclusive secretária da minha igreja, secretária da União Feminina, auxiliando lá na União. Eu nunca pensei que seria um dia presidente, mas eu estava ali para ajudar, para fazer, porque eu não podia dizer não. E graças a Deus ele veio todo certinho, sem nenhum problema. E eu pensei que não veria nas faculdades, nem nas escolas da vida, e já estou vendo tudo até, né, depois da universidade, e louvado seja Deus. Bem, Então foi esse voto que Lindo. me fez isso. Por isso que nesse momento que eu atualmente estou na presidência da União Feminina, é resultado disso. Porque eu, Gislaine, não queria mais. Porque a gente chega num momento que a gente diz, dá lugar aos mais jovens. Só que, se o meu nome aparece, eu não posso declinar. Se não for votada, louvado seja Deus. Mas se for, louvado seja Deus. E fui. Por isso que eu aqui estou. Mas com alegria, com vontade de trabalhar. bem, o menino, né, que ela refere, é o Joel hoje aí, o homem. É uma bênção, inclusive parceiro, né, da gente nas ações na área de comunicação. Inclusive a logomarca do Joel aqui, ficaria tão boa aqui, né, nessa tela aqui. Olha, Joel, quem sabe, vamos começar, né? Vamos começar, né? Vamos começar. Irmã, mas nessa, acho que é o segundo mandato da senhora, né? Sim, Intercalado, né? foi. Mas Isso foi em 2020, o centenário nosso. A gente está com... Foi. É mais ou menos por aí, né? É. Eu estava na presidência, quando foi o centenário da MCM, da União Feminina, e foi bênção, foi bênção. Amém. Com certeza a senhora já conversou com muita gente nessa posição, né, função, conhece e muitas igrejas e muitas pessoas. Fala aí alguma experiência, o que é que a senhora tem visto do mover de Deus aí nas igrejas, Alagoas afora? Eu, eu vejo um crescimento nas MCMs, porque as MCMs são as mulheres nas igrejas, os nossos braços, né, da União Feminina. E nós temos percebido um crescimento lento, mas de novas lideranças chegando para o campo alagoano e a bênção do Senhor, né, fazendo principalmente as do interior que se sentiam distantes, né, porque tudo era na capital. E aí a gente já tem conseguido alcançá-las. Os nossos acampamentos têm sido bênção, realmente um momento onde a gente reúne um bom grupo de mulheres, né? Chegamos a 200 esse último acampamento, e orando a Deus para que o nosso acampamento tenha mais acomodações para a gente encher
ali de mulheres. Então eu vejo o Senhor abençoando, não é, as igrejas e esses grupos de mulheres. Tivemos a oportunidade de ir a um congresso na PIB do Feitosa, muito bom, a igreja estava cheia, e no sábado. E no domingo fomos na PIB da Pajuçara, 40 anos de mulher cristã em missão. Então, é muito louvor a Deus, muita gratidão, não é? Em ver essas mulheres assim perseverando no trabalho do Senhor. Amém. Sobre o acampamento das mulheres, eu sou testemunha, né? A limitação é física mesmo Só do espaço, né? Porque se fosse o dobro, eu acredito que É. teria o dobro de mulheres lá. Então, realmente, o acampamento das mulheres e é um ânimo, assim, as mulheres todas animadas. Isso. A gente conversava agora há pouco ali enquanto esperava na recepção da convenção, que as mulheres sempre foram muito fortes nas nossas igrejas desde lá. As mulheres foram as últimas a saírem ali do Calvário, né, e as primeiras a chegarem lá no domingo de manhã. Então, não é novidade, é desde sempre muito forte, né, as mulheres, a atuação das mulheres sempre foi muito forte. E que Deus continue abençoando, né, o trabalho, É. as MCMs das nossas igrejas aqui no estado. Amém. Com muito envolvimento, né, muita dedicação, elas fazem a coisa andar bastante, né, é muito bom, muito bonito. Eu vejo as irmãs lá da igreja, elas voltam com um brilho tão grande, uma alegria tão grande, falando, contando para todo mundo tudo que tem acontecido, principalmente no acampamento. É bem maravilhoso. Agora, irmã, com esse crescimento, naturalmente vão crescendo também os desafios, né. Quais são os principais desafios no momento para a união feminina? Do momento, o que eu enxergo mais e maior é aquelas igrejas que antes tinham, né, o seu grupo de MCMs e hoje já não mais. Elas se distanciaram, algumas igrejas já não lidam com essa forma de trabalho de mulheres, mas o nosso sonho é resgatá-las, né, trazê-las de volta. E estamos, assim, buscando em Deus sabedoria para ver como alcançá-las, né, porque não está fácil hoje, com as igrejas todas motivadas, as igrejas todas com suas programações, não é, mas eu creio que Deus tem o tempo certo de trazê-las de volta. Então esse é um dos desafios. O outro desafio nós estamos também querendo agora é como uma organização missionária, a gente ir a campo, entendeu? Levar, uma ação social, já fizemos isso, algum tempo passado, mas a coisa acalmou e a gente não fez mais, então nós temos no nosso planejamento esse desejo, e esperamos que Deus confirme, para que a gente possa então levar o maior número de mulheres, e o campo que nós iremos começar é por Paripoeira. Nós estivemos lá na nossa assembleia e sentimos no coração, e ao conversar com a esposa do pastor, ela disse: "Pode ser lá". Então, para mim já é um sinal do Senhor, né, que nós devemos começar por lá. Essas São esses 2 no momento. desafios, né, no momento, né. Essas viagens missionárias eu acho muito interessante e é algo que a gente precisa resgatar a todos os níveis, gente, união feminina, homens, jovens e como denominação. É bom para todo mundo. A igreja que recebe, eu falo porque eu sou da congregação do lado de Quebrangulo, né, eu conheci a Cristo lá, e aí a Igreja do Farol, né, tem esse projeto, né, que vai assim, a gente que recebe lá é tão bom ver o pessoal de fora, a gente se integra e sai para evangelizar. E também já tenho a experiência de ir em algumas viagens missionárias, mas é muito bom também servir, então todo mundo ganha. A cidade, Eu a acho que comunidade, todo mundo ganha. reacende, reaviva Sim, a chama, sim. não é? É verdade. Porque você, cada um no seu cantinho, cada um no seu mundinho, aquela coisa tende a acomodar um pouco. Sim. E quando chega gente nova, que você vê, parece que você, eita, é por aqui, estava faltando alguma coisa, É, né? verdade. E Deus usa isso de forma bem. E quem vai também, aquela satisfação de servir, de conhecer outra realidade Volta diferente. não tem como. Não tem como voltar de outros outros. Tem como voltar igual. A gente tem sonhado agora com o pastor Wembley na gerência de missões. Vamos sonhar, né? Não posso
revelar. Mas a gente tem sonhado aqui em um projeto mesmo nosso de viagens missionárias, trazer isso novamente, porque é uma característica nossa, né, isso, né. E eu creio também, pastor, que nesse sonho ele pode ser bem mais amplo usando-nos. Uhum. Sim, com certeza. Uma ação Com certeza. do gerente e nós, organizações afins, Isso. estaremos responsáveis por alguma coisa, entendeu? Sim. Seria uma ampliação dessa ação. É algo que a gente precisa retomar com urgência, porque, como estava falando, é bênção para todo mundo, para todos os lados, é bênção. Mas, irmã, a senhora estava falando aí na satisfação quando vê um aluno e outras situações, né, eh, uma alegria, fala aí uma alegria, assim, nesse trabalho na União Feminina, o que mais traz alegria ao coração da senhora? Algo assim, eu sei que trabalhar tudo, tanto o trabalho de escritório como uma viagem, estar numa igreja, uma assembleia, é bênção. Mas algo assim que a senhora olha e diz: "Não, isso traz muita alegria ao meu coração", que a senhora consegue ver nessa atuação da União Feminina. Uma alegria é sentir a mão de Deus guiando-nos, não é, nessa caminhada. Quando eu falo assim, no todo, na união feminina, quando você traz a ideia é abraçada, a ideia é absorvida e daquela ideia você sente que há um desejo de avançar. Então eu isso me motiva, né, me alegra, porque não é o que eu quero fazer, é o que nós apresentamos, porque ali não nasceu no meu coração. Né, a gente sabe que as ideias não são nossas, tudo vem dele. Então quando você traz aquela ideia que você apresenta, que você sente a então isso me dá muita alegria. Amém. E mãe, Não sei se responde. Sim, sim, respondeu. e como envolver, mais jovens e mais meninas especificamente, na união feminina, na MCM, como as igrejas podem atuar nisso, como é que elas podem contar com a união feminina para incentivar jovens, mulheres, né, e meninas mesmo, para já de pequena já entender o que é a união feminina, como ela se desenvolve, a importância dela. É. Eu tive na primeira gestão algumas colocações assim: "Ah, MCM é para velho, união feminina é coisa de velho". Hum. Eu não fiquei triste não, porque eu já estava beirando os 70, mas eu não sou velha. Mas eu creio que a gente deve continuar insistindo em apresentar, Uhum. entendeu? Em nos apresentar a essas idades, de forma que elas percebam que elas podem, que elas devem, porque é só obedecer. E no tempo floresce, não é? Então estamos abertas a convites, né, a União Feminina se prontifica a ir nas igrejas que sentem essa necessidade. A nossa diretora executiva, a irmã Cândida, está sempre disponível. As nossas líderes hoje estaduais, irmã Eunice Novaes, que dispensa comentários, vocês já conhecem bem, e a irmã Helenilza, que também vocês já conhecem bem. Então elas são essa liderança da União Feminina. Temos as líderes das mensageiras que já fazem também o trabalho de conexão lá com os grupos de mensageiras que também teve um aumento, teve um crescimento e uma aceitação muito maravilhosa mesmo, e isso nos anima também, nos alegra, mais uma alegria ao nosso coração. E nós queremos ver, porque eu já conversava com o pastor Vitor antes, e eu dizia: "Nós hoje estamos, amanhã não estaremos. O nosso legado nosso legado precisa continuar, porque não é nosso, é do Senhor. Ele nos confiou. Então nós precisamos passar à nova geração, não é? E aí buscamos sempre sabedoria, pedimos sabedoria para que Ele esteja nos capacitando para que isso aconteça no tempo dele, no momento dele,
essas meninas percebam. Creio que essas mensageiras terão já esse espaço já mais bem definidos. Mas a MCM Jovens, elas ainda não assimilaram muito bem, né? Porque tem outros eventos, tem outras atividades, e nós precisamos então enxergar algo motivador para que elas possam aderir. A ideia da União Feminina, isso a nível nacional, estadual, ela contempla todos os públicos, né? Inclusive na revista vem roteiros e textos, matérias para todos os públicos também, né? Tudo contempla, então, todo mundo, dá para todo mundo, né? E material excelente, né? Agora, você precisa primeiro se dispor, né? Se comprometer com nós, não, com Deus. Se você se compromete com Deus, todas as outras coisas fluirão normalmente. Bem, isso é verdade. Irmã, vou perguntar agora um conselho que a senhora falando aí, na minha cabeça ainda está assim, que tantas funções, né, tantos ministérios em casa, trabalho, conselho para as mulheres que querem se envolver mais na igreja. Porque hoje a gente tem aquela ideia, a vida realmente hoje está muito agitada, né? Isso é fato, né? A Débora chegou aqui, né, no estúdio aqui, correndo, né, que esperou 10 minutos um Uber. Aí a gente brincando, mas é o desafio, se não for fica muito sem graça, né? Se a vida não tiver desafio, perde aquele saborzinho, né? Mas conselho aí para quem quer se envolver mais na igreja local, projetos também com União Feminina, outros projetos a nível da denominação e principalmente na igreja local. Conselhos, qual conselho a senhora daria? Eu tiro por mim. Orar, né? Porque quando você ora, você busca em Deus toda a sua direção. Orar, perseverar e se comprometer. É assim que eu penso. E é assim que eu pautei a minha jornada, a minha caminhada. Então, deu certo para mim. De uma forma para mim. Para você ou para você será de outra forma. Mas eu creio que são 3. Orar, perseverar e... Qual foi outra? Esqueci outra. Hã? Orar, o conselho orar, perseverar. Orar, perseverar. Esqueceu também, rapaz. Não, então esse não Se comprometer. Orar, É, né? perseverar e se comprometer. pegadinha, porque você é o único homem aqui e você teria que lembrar. Ah, Verdade. eu não tenho essa habilidade não. Eu já fui comprar pão e só peguei o pão e fui embora para casa, esqueci de pagar, depois voltei para pagar. Porque 7.0 também deu uma falhazinha na tecla no teclado. Eu desculpa. Não, a memória da senhora deve ser melhor do que a minha. Perseverar. Perseverar e se comprometer. Comprometer. É isso, mas para mim, né, para minha geração, isso é muito significativo, né, ouvir isso da senhora. Oração, né, é interessante, a gente pastor, tá dentro da igreja, tem uma caminhada, né, e é o básico, né, a gente ouve, mas é o essencial, né, sem isso, oração Você não sai do lugar. não sai de lugar, né. Perseverar, né, Porque é o caminho, né. muitos obstáculos surgirão. E algo que na minha jornada, muitas vezes você tem vontade de parar, jogar tudo pro alto, não quero mais. Porque vai tudo de encontro, não é? Mas aí você lembra que você não está fazendo para qualquer um. Você está fazendo para aquele que fez muito mais e que te escolheu. Sim. E se ele te escolheu, faça, cumpra. Então você tem que perseverar nele, E se comprometer né? com ele também. Quando você persevera, aí você tem que estar, porque para ele não pode ser qualquer coisa, de Exato. qualquer modo. Aí quando você se compromete, você quer fazer bem feito, Amém. Verdade. né? Irmã, e a gente falou aqui na extensa descrição de tudo que a senhora faz, que é muita coisa. Eu falei aqui que é secretária da Escola Pastor Albérico de Souza, não é isso? Que é uma instituição filantrópica. Qual é o papel dela hoje, dessa instituição? Essa instituição, ela nasceu há 43 anos atrás,
quando o centro social da nossa igreja percebeu, nós tínhamos uma congregação lá em Reginaldo e percebeu a necessidade de alfabetizar, de educar, de cuidar. E aí o centro social da igreja tinha muitos educadores que eram do estado, da prefeitura, e eles viram essa necessidade, então tiveram essa ideia de criar aquela escola. Em princípio, juntou-se com aquele projeto Visão Mundial, não sei se vocês já ouviram falar, e esse projeto deu origem, então, à nossa escola. Então, aquela escola funcionava manhã, lá na Igreja do Farol, e noite na congregação do Reginaldo, alfabetizando adultos, né? De manhã crianças e à noite adultos. E alguns membros ali da igreja que eram residentes no Reginaldo atuaram como professores na escola. A escola começou com 2 turmas de manhã e uma à noite. E depois ela foi crescendo. Hoje nós temos 6 turminhas, começando com Jardim 2, 5 anos, e vai até o 5º ano, que é 10, 11, 12 anos, Sim. que é justamente a fase 1, né, da educação inicial. Educação infantil, Jardim 2, e a educação fundamental, o ensino fundamental. E essa escola, ela abençoa, ao mesmo tempo que cuida, evangeliza, e nós temos alunos ali que já é a 3ª geração de famílias que por ali já passaram. Então é uma forma de abençoar, né, levar o amor de Deus, o evangelho da cruz a essas famílias. Então nós temos alguns exemplos de crianças que chegam, que não querem ficar e depois ficam sem querer sair. E é uma bênção. E eu estou lá porque o meu início de jornada de trabalho foi como secretária do Colégio Batista. Sim. E sempre que a escolinha, quando começou, precisava, eu estava ali para dar essa ajuda, essa contribuição. E sempre eu dizia, no tempo que eu saí do Colégio Batista, eu vou dar minha contribuição na Escola Pastor Albérico. E o Senhor permitiu. Então, para mim é gratificante ali estar. Que bonito, irmã. Que importante isso, né? E a minha família, né, é muito grata, né, hoje, porque o ano passado, né, a irmã sabe disso, as mudanças que aconteceram, né, minha sobrinha vieram morar aqui e minha sobrinha Sofia passou um período lá na escola, mas assim, eu estava contando para a senhora, né, Deus, assim, a gente não tem uma sombra de dúvida nenhuma que foi a ação de Deus, né, a escola foi assim, a bênção de Deus derramada sobre a vida dela, que por conta da situação, né, o Senhor chamou minha mãe para si, a Sofia, ela ficou um pouco, cresceu com a avó, né, e ficou sentida, assim, emocionalmente bem abalada, né. E aí a escola, assim, foi um ambiente de acolhimento, né, acolhimento, todo mundo, os professores, diretores, secretários, assim, todo mundo, porteira, foi um ambiente de acolhimento, assim, foi de Deus mesmo, Amém. coisa de Deus na vida dela e naturalmente da família. Então a gente Sim. é muito grato à escola, à Igreja do Farol, a todo mundo que Gente fica abençoou feliz demais. porque percebe que está cumprindo a Sim. missão, né. E de um jeito tão Seja Deus. precioso, né, tão maravilhoso, e que ajuda as pessoas e ajuda numa formação de vida mesmo, mas principalmente numa vida espiritual, né. Sim. Pode transformar muita vida. É muito bonito. Eu ia perguntar o que era que motivava a senhora a trabalhar ali, mas a senhora até já respondeu, né, motiva a senhora a estar ali, está aposentada, né, Sim. poderia estar descansando, mas ainda está ali com alunos. Mas você tocou num ponto interessante. Achei que me aposentei muito nova, que eu ainda sou nova. Sim, com certeza. Assim, eu me vi com todo esse vigor ainda producente, ficar em casa. Então, digo: "Senhor, né, deixa-me usar os dons que o Senhor me deu", porque quem me deu foi Ele. Enquanto eu tiver lucidez,
me deixa agir e ele consentiu. Se Então, se colocou à disposição mesmo do Senhor. exatamente. É uma mensagem muito importante porque não tem essa, né? Eu sei que com o tempo, com a idade, existem as limitações, existem as dificuldades, isso não pode ser negado, mas ao mesmo tempo, não é como se Deus deixasse de olhar para os idosos, para os mais velhos. Muito pelo contrário, né? Ele ama e respeita muito, né? Mostrando a pessoa, incentivando a pessoa a continuar, a avançar, e que é parte importante da obra, né? É muito bonito, irmão, muito, muito importante. E a geração mais nova hoje precisa urgentemente de referências, gente. Exato. Referência. Então, você que está em casa, aposentado, a aposentadoria não é o final, né? É a mudança de atividade, hein? Então, Deus ainda vai usar e muito a sua vida. Ó, aqui está o exemplo na nossa Tem frente. mais tempo para poder se dedicar à obra, Né? para poder servir, né? Verdade. Verdade. Coisa muito boa, Pode, positiva. e vai contribuir muito, né? Se colocar à disposição, claro, Sim. né? Orar, né? Se comprometer e perseverar, né? Isso. Gravei, agora eu gravei. Veio. Débora, estamos chegando ao final. Chegando ao final, olha só. Rapaz, passou rápido hoje. Nossa, podia passar o dia Bom, né? ouvindo. Muito Tá bom. muito especial hoje, né? Meu Deus. A gente, Seja Deus. no finalzinho aqui, a gente sempre tem feito um momento ping-pong, né? Vou explicar, tá? Um momento de perguntas e respostas, tá? A senhora dá uma respirada, a gente pergunta, a senhora responde bem rápido e objetivo, tá certo? Para beber uma água. Vocês podem também tomar uma água, né? Já que tá acabando aqui. É verdade. Se prepara, a gente vai fazer as perguntas e aí pode fazer respostas curtas relacionadas ao que a gente perguntou. Mas a gente Isso. está preparado, todo mundo certinho. Débora, conversa. O Webley deu um banho na gente. Pastor, antes da gente terminar, ele já estava respondendo, já tinha pegado a pergunta e já estava respondendo. Débora, preparada, irmã Gislaine? Sim. Vamos lá? Posso começar? Pode começar, por favor. Uma palavra que define a mulher cristã serva. Virtuosa. Qual o momento da sua caminhada mais marcou sua fé? Grandes momentos de grandes perdas familiares. Qual versículo te acompanha no ministério? Não é bem um versículo, Uhum. mas são os versículos do Salmo 23. Em todos os momentos da minha vida, os versículos, eles falam muito ao meu coração. Liderança feminina, chamado ou oportunidade? Oportunidade que foi pego com as duas mãos. Uma igreja viva se parece com... Família. Agora, essa é especial. Se a senhora pudesse sentar e tomar um café com algum personagem bíblico, com quem seria? Jesus Cristo. Sempre ganha. Ele sempre ganha. Tem como. Sempre ganha, né? Com certeza seria um momento muito especial, né? Maravilha. Irmã Gislaine, agora a gente vai pedir para a senhora deixar uma mensagem para o público. Olha ali para aquela câmera, deixa uma mensagem para o público batista alagoano que está nos assistindo, mas especialmente para as mulheres aí, que têm desempenhado um papel, como a gente falou, essencial nas nossas igrejas. Fique à vontade, olhe para a câmera e deixe essa mensagem para o nosso público. Amados irmãos, uma alegria servir ao Senhor. Dou graças a Deus por todo o momento vivido ao longo da minha jornada e digo para vocês, servir a Deus não é sacrifício, é alegria. Sirvam comprometidos, sirvam obedientes e sirvam perseverantes. O Senhor está adiante e o Senhor cuidará de cada um de vocês. Irmãs, vamos perseverar e vamos avançar. Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Amém, amém. Que Deus continue abençoando, irmã Gislaine. Foi um prazer, uma alegria e, assim, muita aprendizagem, né, pra Nossa, gente muito, aqui. muito. Muito mesmo, tá? E o nosso pedido é aquele: curta, assista nosso podcast, curta, compartilhe no grupo da sua igreja, no grupo da família. Como é bom esse testemunho, uma irmã compartilhando essa experiência de vida, de ministério, tantas coisas que ela já viveu. É só crescimento para todos nós, todo aquele que assiste. Então, a nossa missão, compartilha esse podcast, com certeza vai ser bênção na vida de alguém. Débora, chegando ao final. É verdade. Muito obrigada. Também reforço agradecimento, minha irmã. Muito bom estar com você aqui, pastor. Papo. E obrigada por estar aqui com a gente até agora, até esse momento. Um momento que foi maravilhoso mesmo.
E não esqueça também de comentar, né? Além de curtir, compartilhar, de comentar aquilo que você achou mais interessante, os comentários que você tem, as vivências que você tem relacionadas à MCM, à União Feminina também. Acho que é válido, a gente vai ler tudo, né? Sim, com certeza. Maravilhoso. Então, Deus abençoe a todos. Até o próximo episódio. Amém. Tchau, pessoal.